Boa tarde a todos, né? Então a gente vai falar um pouquinho de como foi a nossa representação no mandato 2018-2019 no CEPT, que é o Conselho de Educação Profissional e Tecnológica. Primeiro falar um pouquinho o que é o CEPT, né? Aí eu vou falar um pouco e as minhas colegas, Rafaela e Fernanda, que compuseram comigo lá na representação dos técnicos, pode complementar e falar um pouco mais. O CEPT é o conselho que trata é um conselho especializado, né, que trata das políticas para a educação profissional e tecnológica, que é os cursos técnicos nas suas diversas modalidades, integrados, consequente, concomitante, enfim, o ensino técnico como um todo. Os assuntos especializados desse nível são tratados no CEPT a partir das diretrizes que vêm do CEP. Então o CEP estabelece uma política e esse conselho ele vai tratar mais das questões cotidianas, né, de certa forma específicas do dia a dia da educação profissional. Então vai desde a elaboração do projeto pedagógico, que a Fernanda participou mais ativamente, sabe bem, as normas acadêmicas, que nós três participamos e nesse último mandato foi muito interessante porque os técnicos administrativos nós tivemos um destaque muito importante na construção dessas normas e as questões do dia a dia, recursos que alunos fazem dos colegiados de curso, recursos que os professores fazem em determinados pontos que são omissos nas normas, ou mesmo questões que são trazidas pelas unidades, como os calendários, enfim, toda essa pauta específica, né, e mais operacional da educação profissional, e no sentido também de política mais específica, não só operacional, mas uma política específica também, é tratada nesse conselho. E esse conselho também tem um papel propositivo. Ele elabora proposições que ele entende ser importantes na política da educação profissional ao CEP, para que o CEP aprecie. Então, assim, junto com o SEGRAD, a extensão que o pessoal vai falar, são os conselhos que tratam dos eixos específicos de atuação da instituição. Só para encerrar, até porque as colegas vão poder complementar, foi o que eu falei. Na nossa atuação, apesar de, para muitos técnicos que às vezes estão afastados, né, da área do ensino, as decisões deles não têm um impacto muito direto, é importante que a gente se coloque para mostrar que os técnicos administrativos também têm um protagonismo na construção do ensino nessa instituição. Muitas das vezes a visão que se tem é que nós somos a atividade meio e nada mais, não participamos da construção da política fim, da excelência do ensino que a gente ministra na instituição. E a gente, nesses conselhos, especificamente no CEPT, mas nos demais, faz esse contraponto e faz a atuação nesse sentido. Aí eu vou passar para a Rafa e depois Fernanda. Boa tarde, então eu sou Rafaela, eu sou pedagoga, lotada em Contagem, participei, né, da chapa com o Pedro no CEPT. Acho que o Pedro disse quase tudo, né, Pedro? Só tem uma coisa que eu queria incluir, que o CEPT, ele é claro que ele lida com questões operacionais do ensino, mas também com concepções, né? Então essas discussões acerca das concepções, que também tem a ver com as normas acadêmicas, né? Assim, essa política pela educação profissional, ela é muito ligada às normas acadêmicas. Então, um dos trabalhos que a gente fez, né, nessa gestão foi discutir arduamente as normas acadêmicas. A gente sabe que o trabalho não foi finalizado, né? Até porque são muitas etapas, né? As câmaras trabalharam arduamente. E agora, para além disso também, né, desse impacto sobre as normas acadêmicas, uma outra coisa que a gente vem trabalhando são alguns processos, Pedro, que tem a ver com setores também. Por exemplo, a própria coordenação pedagógica, né, levantou algumas questões que têm a ver com o ensino, têm a ver com a aprendizagem, e essas discussões também vão para o CEPT. Então, não é um conselho meramente operacional nesse sentido, né? Então, ele discute questões pedagógicas. Né? Muitas vezes, lógico, o colegiado lá na ponta acaba discutindo as questões pedagógicas mais que surgem, né, no cotidiano, e quando isso, às vezes, né, se tem alguma dúvida ou se tem que decidir alguma coisa que, às vezes, impacta nas normas, etc., isso sobe, então, para o CEPT. Né? A participação dos técnicos administrativos, indiferente, né, meu cargo é pedagogo, mas indiferente de ser pedagogo ou não, eu acho que é de suma importância, porque a gente tem uma visão de chão da escola, né? Então, em todos os setores, a gente sabe que a gente tem contato direto com os alunos, né? E aí, assim, por mais que os alunos sejam representados nos colegiados de curso, né, nas unidades, além disso, é importante também, dentro do CEPT, que é esse órgão, né, vai estar deliberando sobre questões maiores, tem essa visão do técnico e tem essa proximidade com o estudante. Porque muitas vezes, em sala de aula, quando o professor está lá dando aula, ele não consegue ter essa visão que o técnico tem quando conversa com o aluno fora daquele ambiente, né? Então, tem várias questões que estão ali no chão de escola, vamos dizer assim, que o técnico
na sua prática ele consegue identificar. E a gente percebeu nessa gestão, né, nesse último pleito, que foi muito interessante a nossa participação, né, nesse momento. Por quê? Eu trazendo as demandas, claro, né, lá da minha vivência enquanto pedagoga, mas também o Pedro, também a Fernanda, né, trazendo as demandas deles, da vivência que eles têm lá na unidade. As unidades do interior também, eu acho que é muito importante dizer que tem uma peculiaridade, trazer essa vivência também no interior, lá para o CEPT, é muito legal, muito bacana, e acho que contribui muito para construir, né? Então é importante que as pessoas também, que sejam do interior, contribuam, né? E se candidatem mesmo, tá? Obrigada. Boa tarde a todos, eu sou Fernanda de Leopoldina, já tenho trabalhado aí no CEPT há um bom tempo, concordo com tudo aqui que os meus colegas já falaram, é isso aí mesmo, e eu só queria complementar o seguinte, lá dentro do conselho, o trabalho ele é dividido, né? Lá dentro são formadas comissões, e nós três já participamos de todas as comissões do CEPT, né? A comissão de calendário, a Câmara de Ensino, a Câmara de Legislação e Normas. Então, todos esses assuntos que são tratados lá, referente à educação profissional, todo mundo aqui já participou um pouquinho de cada coisa. Isso é muito bom para a gente. Como a Rafaela falou, independente do cargo que a gente exerce, todos nós somos educadores. Nós temos uma participação muito importante aqui dentro da escola, dentro do processo, né, de ensino-aprendizagem, e o objetivo, né, que é o objetivo maior, que é o aluno, né? Então isso é muito importante, a participação do técnico, porque além da gente ter a nossa voz dentro do conselho, a gente leva uma experiência muito grande de participação de conselho para a nossa unidade, né? Essa questão, por exemplo, de participar em elaboração de projetos de curso, implantação de novos cursos, como é que fala, gente? Não é inovar, não, né? Quando é um curso novamente estruturado, reestruturação de cursos, né? Então isso tudo colabora muito com o nosso dia a dia lá na nossa unidade. Dá uma capacidade muito maior, a gente vai observando coisas que às vezes anteriormente a gente não observava. Cada legislatura são pessoas diferentes que atuam, e aí a gente vai participando mais e aprendendo mais com pessoas muito capacitadas também. E o mais importante que eu acho é a representatividade do técnico, que a gente não pode deixar de ter nunca, né? Eu acho o técnico administrativo ele deve participar de todos os conselhos, é muito importante a nossa participação. Muitas vezes a gente se candidata porque não aparece ninguém interessado que queira, né, que tenha essa disponibilidade, então às vezes a gente fala assim, não vou me candidatar mais. Mas quando você vê que não aparece ninguém, você às vezes candidata para não deixar essa força morrer, porque principalmente nas últimas legislaturas, depois também que implantou o seminário de EPT, eu tenho observado que o técnico tem tido bastante voz dentro dos conselhos. Obrigada. Queria que vocês falassem, vocês lembram de cabeça a composição? De quê? A composição. A composição do CEPT, ela é um professor de cada de eixos, né? Nós somos ao todo 15 com a presidência. Isso. 2 técnicos administrativos, 2 estudantes. Então são 10 representantes dos docentes, um de cada área, das ciências humanas, da história, da filosofia, enfim, ciências humanas, ciências exatas, enfim. 2 técnicos administrativos e 2 estudantes indicados pelo Grêmio Estudantil. Então, você quer saber os nomes, é isso? Não. Ah, tá. Só a composição, né? É garantido na eleição que haverá uma representação sempre do interior. Então, por exemplo, quando a minha chapa foi eleita, a nossa chapa entrou na vaga do interior, porque eu considero o titular tem que ser do interior. Então, a Rafaela era do interior, a nossa chapa ficou na configuração como uma chapa do interior. Mas, por exemplo, são 2 representantes dos técnicos administrativos. Um sempre vai ter garantia de que é um representante do interior.
uma das chapas. Mais alguma pergunta? Em relação às reuniões acontecem quando? As reuniões são na segunda quinta-feira, a partir de 9 da manhã. Esse é o horário que vem sendo posto, né, nas últimas legislaturas, mas na primeira reunião da legislatura, o Pleno aprova o calendário de reuniões. Em geral, opta-se por manter a data que já vinha sendo praticada, porque as pessoas se candidatam àquele conselho mais ou menos considerando a disponibilidade delas para aquele dia e horário. Então é segunda, quinta do mês, mas quem bate o martelo é a primeira reunião da legislatura. Boa tarde, gente. Eu sou Renato, sou Tatiana, nós somos representantes do Conselho de Extensão. Vamos falar um pouquinho de extensão, para quem não conhece extensão. Extensão é toda atividade que acontece dentro da universidade ou fora, com integrantes da universidade, e que envolve o público externo, ou seja, é uma forma de aplicar os conhecimentos, os projetos, pesquisas e dar um retorno para a comunidade. Nós compomos conselho, a princípio, em questão de técnicos administrativos, o regulamento não é tão claro com relação à participação de técnicos em atividades de extensão. Então a gente vai brigando lá pelo regulamento, a gente já conseguiu mudar algumas coisas que não estavam muito claras, mas ainda essa é uma pauta que vai ser muito importante para o pessoal que se candidatar e quiser pleitear essa vaga. E a princípio, nas reuniões, que não tem acontecido com a frequência que a gente gostaria, a gente está bem omisso nesse quesito de reuniões, mas a gente discute também a questão de editais para a submissão de programas, projetos, atividades e eventos de extensões, e também tem comissões para julgar esses projetos, para poder avaliar, para poder fazer o ranking delas para a distribuição de verbas, de bolsas, a partir dessa classificação. Eu tenho uma pergunta. Composição. Não, vamos. Até a vir com a composição. Fala a composição primeiro, Renato. A composição do Conselho de Extensão atualmente composta pelo presidente, 2 representantes dos docentes da EPT, do Ensino Profissionalizante Técnico, 2 representantes da graduação, 1 representante da pós-graduação, 2 docentes que são extensionistas e 2 técnicos administrativos. Tá, a minha pergunta é o seguinte, porque é um conselho de ensino, pesquisa e extensão. Como que, pela perspectiva dos técnicos, como é que está sendo a atuação e as modalidades de projetos aprovados que são direcionados para os técnicos administrativos? Então, só clarificando aqui, porque eu tenho o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Não, eu estou falando por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque na extensão também envolve bolsa e envolve verba, tá? Sim. Em alguns aspectos envolve. Eu quero saber se há um diferencial, por exemplo, abrir um edital, esse edital ele é amplo ou os editais são restritos, direcionados, tá? Para docente, para técnico administrativo? Essa discussão foi a primeira vez, eu até participei da comissão, esse ano eles começaram a abrir umas comissões para todos os editais. E antes o técnico não podia administrar nenhum curso dentro da extensão, e foi uma briga nossa lá para abrir do técnico também. A capacidade do técnico de administrar um curso é a mesma de um professor. Então, a partir desse ano, não sei se alguém acompanhou, mas os editais já saíram constando os nomes dos técnicos. E eu acredito que é essa a importância de a gente continuar participando. Porque se o técnico está lá, né, tivesse o Renato lá para brigar para essas modificações, o técnico continuaria fora desses editais. Então, é um conselho que ele não é muito ativo, quer dizer, tem 6 meses que a gente não tem reunião. Mas quando ele está ativo, a gente tem reuniões, os editais têm sido abertos, a gente tem tido a oportunidade de lutar pelo técnico lá, o que não acontecia antes. Só complementando aqui uma pauta que me preocupa, nos próximos anos, se eu não me engano, a partir de 2024 vai ser obrigatório, a proposta do Conselho é que fosse implementada a partir de 2020, é que todo curso de graduação vai ter que ter uma parcela da carga horária extracurricular, tem que ser feita com extensão. Então, se eu não me engano, vai ser algo de 180 horas. E isso é uma coisa que me preocupa, que a gente começou a discutir isso, depois
tem algum tempo que está parado, a gente não tem um retorno disso, mas isso é um fator que tem preocupado a gente, né? Para o pessoal que vai se candidatar, que tem interesse, que é uma pauta que tem que ser pensada, tem que ser estudada, para poder levar uma coisa mais sólida da parte dos técnicos. Dia e horário de reunião? Dia e horário das reuniões. As reuniões normalmente têm acontecido nas segundas-feiras, na parte da tarde, com isso 14 horas. A princípio seriam as primeiras segundas-feiras, mas a gente conseguiu fazer reuniões, foi sempre na segunda, mas nem sempre na primeira e segunda. Bom, gente, meu nome é Jussara, eu sou técnica administrativa aqui no Cefet. Já estou aqui atuando no Cefet há mais de 20 anos. E o que move a minha presença aqui é de mostrar o seguinte: a escola não é só sala de aula, tá? Então a escola ela tem que ir para além da sala de aula. E para além da sala de aula, é preciso que cada um de nós, como técnico administrativo, como técnico em assuntos educacionais, percebamos que o nosso trabalho se faz dentro de uma instituição chamada escola. Então a grande questão maior é essa, e por isso que nós estamos aqui, né, nesse movimento para que os técnicos administrativos participem de conselhos. Porque o que nós temos no momento presente? Isso não é uma questão de fazer uma leitura maquiavélica entre bom e ruim, mas é uma questão que mostra uma relação de poder, né? Que é o que a gente tem que trabalhar, relação de poder. Quando os meus colegas estiveram aqui discutindo, né, ou apresentando a composição, né, do CEPT, e aí a gente pôde perceber que o quantitativo de professores é maior. Em cada conselho, o quantitativo de docentes é maior. Ora, isso é interessante? Em alguns aspectos sim, em outros aspectos não. Porque o que acontece? Eu tenho uma linha de pensamento, né? E essa linha de pensamento nem sempre ela abrange a questão do que é coletivo, ou do espaço, ou do diálogo. Que o diálogo nem sempre ele se faz numa perspectiva linear, ele se faz pelas contraposições. Então, ter técnico em conselho é muito mais para essa perspectiva, para termos um olhar para além da sala de aula. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o conselho da graduação, certo? Que eu falo que o cerne da discussão nesse conselho é a perspectiva de o que é um Centro Federal de Educação Tecnológica ofertar um ensino superior. E o que isso impacta num trabalho, seja na secretaria, no registro escolar, seja na portaria, seja no protocolo, seja no setor de compras. Então, o que é o desenvolvimento do ensino superior dentro de um Centro Federal de Educação Tecnológica impacta no nosso trabalho. E é nessa análise do que impacta que nós precisamos estar presente e anunciar para o grupo que está ali. Porque hoje, atualmente, dizendo melhor, na atual gestão, eu sou suplente da graduação, como membro suplente. Quem é a efetiva é a EGE. Somos duas pessoas, duas profissionais que somos da coordenação pedagógica, que na graduação, eu posso colocar para vocês, que a coordenação pedagógica, ela tem cadeira cativa. Nós já temos uma cadeira, e isso porque tem uma questão de fragilidade na oferta desse ensino superior. Então aí já busca a nossa análise. Para além disso, é preciso que nós tenhamos outros profissionais também técnicos para mostrar o que vem a ser esse ensino superior
numa instituição pública, federal, que não é instituto, que não é universidade, mas que funciona numa avenida chamada Amazonas. Então é dentro dessa perspectiva, porque o meu colega está rindo ali da Amazonas, porque eu tenho a Avenida Amazonas, como eu também tenho o Antônio Carlos. E na Antônio Carlos nós temos a UFMG. Então é dentro dessa perspectiva. Então, a importância do técnico nos conselhos está por essa via, tá? É de perceber que qualquer tomada de decisão via conselho, que já é uma questão hegemônica, tá? Impacta no nosso trabalho. É dentro dessa perspectiva. Espero que tenha falado tudo. Obrigada. Sobre a composição da graduação. Então, nós temos uma chapa que é cativa, que é de pedagogo, tá? Porque as questões que são desenvolvidas nesse conselho têm muito a ver com a oferta do ensino superior. Então, é dentro dessa perspectiva, ok? E eu sou a representante dessa chapa. E temos também uma outra chapa, que são de técnicos administrativos, que vem muito mais com uma análise dos impactos na organização do trabalho na instituição, a partir do momento em que eu oferto ou deixo de ofertar algum curso superior. Ok?